Você já se perguntou por que algumas pessoas nascem com dons extraordinários enquanto outras passam a vida inteira lutando para desenvolver habilidades básicas? No coração do Rio Grande do Sul, em meio às coxilhas infinitas do Pampa, existe uma resposta para essa pergunta, que vai muito além do que a ciência consegue explicar. João Antônio da Silva era apenas mais um peão de estância nos campos de Alegrete. Aos 23 anos, mal conseguia montar um cavalo manso sem levar um tombo. Era motivo de piada entre os outros trabalhadores, que sussurravam que ele jamais seria um verdadeiro gaúcho. Sua família vivia na miséria e ele carregava o peso da vergonha de não conseguir sustentar nem a si mesmo numa terra onde a habilidade com o gado definia o valor de um homem. Mas em uma noite de lua nova de 1847, algo mudou para sempre na vida de João Antônio. Ele desapareceu por 7 dias nas proximidades do Cerro do Jarau, aquela formação rochosa imponente que se ergue como uma sentinela silenciosa sobre a campanha gaúcha. Quando retornou, não era mais o mesmo homem. Da noite para o dia, tornou-se o domador mais habilidoso que aquelas terras já viram. Cavalos que ninguém conseguia montar se tornavam dóceis em suas mãos. Seu laço nunca errava o alvo. Sua voz acalmava o gado mais bravio. Os tropeiros antigos conheciam bem essas transformações súbitas. Eles sabiam que o Jarau não era apenas uma montanha comum. Era um portal para algo que desafiava toda a lógica, um lugar onde o impossível se tornava realidade através de acordos que poucos tinham coragem de fazer. A tradição oral gaúcha está repleta de histórias similares. Homens e mulheres que, desesperados pela mudança de vida, encontravam no cerro misterioso uma oportunidade que nenhuma escola ou mestre poderia oferecer. A Salamanca do Jarau representa muito mais que folclore regional. Ela é o reflexo dos desejos mais profundos do povo gaúcho, a busca pela excelência, o anseio por reconhecimento, a necessidade de dominar as forças da natureza que governam a vida no Pampa. Cada geração de gaúchos cresceu ouvindo essas histórias, sussurradas ao pé do fogo nos galpões, transmitidas de pai para filho como um aviso e uma tentação ao mesmo tempo. O que torna essa lenda ainda mais intrigante é sua persistência através dos séculos. Mesmo hoje, quando a tecnologia deveria ter dissipado essas crenças ancestrais, moradores da região de Quaraí e Alegrete ainda falam do Jarau com uma mistura de respeito e temor. Turistas chegam de longe, atraídos não apenas pela beleza natural do cerro, mas pela possibilidade de vivenciar algo que transcende o mundo material. Mas aqui está a questão que ninguém ousa fazer em voz alta. E se essas histórias não fossem apenas lendas? E se existisse de fato algo nas entranhas daquele cerro, capaz de transformar vidas ordinárias em destinos extraordinários? João Antônio da Silva pagou um preço por sua transformação. Um preço que só seria revelado anos depois, quando já era tarde demais para voltar atrás. Para entender verdadeiramente o que aconteceu com ele e com centenas de outros gaúchos ao longo da história, precisamos primeiro desvendar os segredos que o Cerro do Jarau esconde há séculos. A verdade sobre João Antônio da Silva começou a se revelar 3 anos depois de sua transformação misteriosa. Os outros peões da estância notaram que ele nunca mais dormia durante as noites de lua cheia. Ficava inquieto, caminhando pelos campos como se algo o chamasse. Sua esposa, Maria Conceição, contava às vizinhas que ele falava sozinho em idiomas que ela jamais havia escutado. Palavras que pareciam ecoar de lugares muito antigos. Mas João Antônio não estava sozinho nessa experiência. Ao investigar os registros paroquiais de Alegrete e Quaraí, descobrimos algo perturbador. Desde o século XVIII, dezenas de homens e mulheres da região passaram por transformações similares. Todos tinham algo em comum. Haviam desaparecido por alguns dias nas proximidades do Cerro do Jarau e retornado com habilidades que desafiavam qualquer explicação racional. Antônio Machado, um tropeiro que percorria as rotas entre o Uruguai e o Brasil, documentou em seu diário pessoal em 1823 o encontro com um jovem chamado Bernardino que domava potros como se conversasse com eles em sua própria língua. Bernardino havia passado 7 noites no Jarau e voltado diferente, com os olhos que pareciam guardar segredos do outro mundo. O mais impressionante é que Bernardino, antes dessa experiência, era conhecido por ter medo de cavalos. A tradição oral gaúcha preservou esses relatos através de gerações.
Os antigos contavam que o Cerro do Jaraal era habitado por entidades que ofereciam dons extraordinários em troca de algo muito específico: 7 anos de serviço. Durante esse período, a pessoa se tornaria excepcional em sua área escolhida: música, doma, sedução, riqueza ou guerra. Mas ao final do prazo, ela deveria retornar ao cerro para cumprir sua parte do acordo. O que mais impressiona nessas histórias é a precisão dos detalhes. Não eram contos vagos ou fantasiosos. Os relatos descreviam rituais específicos, horários determinados e até mesmo a aparência física dos seres que habitavam as profundezas do Jaraal. Falavam de uma mulher de beleza incomparável, vestida de branco, que recebia os visitantes na entrada de uma cidade subterrânea iluminada por luzes que nunca se apagavam. João Antônio, como todos os outros, havia feito sua escolha movido pelo desespero. A pobreza, a humilhação constante e a sensação de inadequação o levaram até aquele cerro numa noite em que a lua estava escondida. Ele não imaginava que sua decisão ecoaria através de décadas, influenciando não apenas sua vida, mas a de toda a sua descendência. Os registros mostram que essas transformações seguiam um padrão muito específico. As pessoas não apenas desenvolviam habilidades, elas se tornavam lendárias em suas áreas escolhidas. Era como se uma força sobrenatural amplificasse suas capacidades humanas para além dos limites naturais. E todos, sem exceção, carregavam uma marca invisível que os conectava para sempre àquele lugar misterioso. Se você já sentiu que nasceu no lugar errado ou que suas habilidades nunca foram reconhecidas, deixe nos comentários a palavra Jaraal, porque essa história está apenas começando. E o que descobrimos sobre os segredos dessas 7 cidades encantadas vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que é possível. Mas o que João Antônio e os outros não sabiam é que estavam entrando em um sistema muito mais complexo e organizado do que qualquer lenda jamais revelou. A Salamanca do Jaraal não era simplesmente um lugar de magia. Era uma verdadeira universidade do impossível, com hierarquias, especializações e regras que governavam cada aspecto dos acordos feitos ali. Segundo os relatos mais antigos dos missioneiros, preservados em manuscritos jesuíticos do século XVII, o Cerro do Jaraal abrigava 7 cidades subterrâneas, cada uma dedicada a um tipo específico de conhecimento. A primeira cidade era destinada aos músicos, aqueles que buscavam dominar instrumentos com perfeição sobrenatural. A segunda pertencia aos domadores, como João Antônio. A terceira era reservada para os sedutores, homens e mulheres que desejavam um magnetismo irresistível. As outras 4 cidades governavam a riqueza, a guerra, a cura e os segredos da natureza. O processo de entrada não era aleatório. Os candidatos precisavam chegar ao cerro em noites específicas, sempre durante a lua nova, carregando objetos simbólicos relacionados ao dom que buscavam. Um futuro músico levava seu instrumento quebrado. Um aspirante a domador trazia as rédeas de um cavalo que nunca conseguira montar. Cada cidade tinha sua própria guardiã. Mulheres de beleza incomparável que avaliavam se o visitante estava verdadeiramente disposto a pagar o preço exigido. Maria da Glória, uma curandeira de Santana do Livramento que viveu no final do século XIX, deixou um relato detalhado de sua experiência na quinta cidade. Ela descreveu corredores iluminados por cristais que pulsavam com luz própria, bibliotecas com livros escritos em idiomas que ela compreendeu instantaneamente, e laboratórios onde plantas impossíveis cresciam sem sol nem água. Durante 7 dias, ela aprendeu segredos de cura que a tornaram a curandeira mais procurada de toda a fronteira. Mas havia regras rígidas que governavam esses contratos. O conhecimento adquirido jamais poderia ser usado para prejudicar inocentes. Os beneficiados não podiam revelar os segredos específicos do que viram nas cidades. E, mais importante, eles tinham exatamente 7 anos para desfrutar de seus dons antes que a dívida fosse cobrada. Durante esse período, eram protegidos por forças sobrenaturais, mas também vigiados constantemente. O mais perturbador é que essas cidades não existiam isoladamente. Elas faziam parte de uma rede que se estendia por toda a América do Sul, conectando-se com outros centros de poder espiritual. Os guaranis já conheciam esses lugares sagrados muito antes da chegada dos europeus. Para eles, o Jaraal era um ponto de convergência entre o mundo físico e o mundo dos espíritos, um local onde as leis naturais se curvavam diante de forças mais antigas. Os jesuítas, ao chegarem à região,
tentaram cristianizar essas crenças, mas acabaram documentando-as com uma precisão que hoje nos permite entender a complexidade do sistema. Eles perceberam que não estavam lidando com superstições simples, mas com uma cosmologia sofisticada que oferecia respostas para os desejos mais profundos da alma humana. João Antônio havia entrado na segunda cidade, onde aprendeu não apenas a domar cavalos, mas a compreender a linguagem ancestral que conecta todos os seres vivos. Sua transformação não foi mágica, foi educacional, mas de um tipo de educação que transcende completamente nossa compreensão moderna. E como todos os outros, ele sabia que um dia teria que retornar para honrar sua parte do acordo. O que aconteceu com João Antônio da Silva no final de seus 7 anos de glória revela a verdade mais sombria sobre os contratos da Salamanca do Jarau. Em 1854, exatamente 7 anos após sua transformação, ele começou a receber visitas noturnas. Sua esposa relatou que uma mulher vestida de branco aparecia em seus sonhos, lembrando-o gentilmente de que o prazo estava chegando ao fim. João Antônio tentou resistir, tentou fugir para outras províncias, mas descobriu que não importava onde fosse, ela sempre o encontrava. A tentativa de quebrar o contrato teve consequências devastadoras. Sua habilidade com os cavalos começou a se deteriorar de forma grotesca. Os animais que antes o obedeciam cegamente passaram a atacá-lo com uma fúria inexplicável. Suas mãos, que antes eram firmes e precisas, começaram a tremer incontrolavelmente. Pior ainda, ele começou a envelhecer rapidamente, como se os 7 anos de juventude e vigor emprestados estivessem sendo cobrados com juros. Mas João Antônio não foi o único a tentar burlar o sistema. Os registros históricos revelam dezenas de casos similares ao longo dos séculos. Antônio Machado documentou em 1830 o caso de um músico chamado Inácio Pereira, que após receber dons extraordinários da primeira cidade, tentou escapar de sua obrigação mudando-se para o Rio de Janeiro. Inácio foi encontrado morto em seu quarto com o violão que o tornara famoso partido ao meio e uma expressão de terror absoluto no rosto. A verdade é que a Salamanca do Jarau não era apenas um local de concessão de poderes. Era um sistema de justiça cósmica que não tolerava traições. Aqueles que honravam seus contratos tinham destinos diferentes. Alguns simplesmente desapareciam na data marcada, retornando ao cerro para servir como guardiões das cidades subterrâneas. Outros recebiam uma segunda chance, podendo escolher entre partir definitivamente ou renovar o contrato por mais 7 anos, assumindo responsabilidades ainda maiores. Maria da Glória, a curandeira que mencionamos antes, escolheu honrar seu acordo. No dia exato do vencimento, ela se despediu de sua família e caminhou em direção ao Jarau. Testemunhas relataram que ela foi vista pela última vez entrando em uma fenda na rocha que se fechou atrás dela. Curiosamente, plantas medicinais raras começaram a crescer espontaneamente ao redor do cerro após seu desaparecimento, como se ela continuasse exercendo sua função de curandeira de uma forma diferente. O que mais impressiona é como essa tradição se adaptou aos tempos modernos. Mesmo hoje, em plena era digital, o Cerro do Jarau continua atraindo pessoas desesperadas por transformação. Empresários falidos, artistas frustrados, jovens em busca de propósito, todos chegam àquele local carregando os mesmos desejos ancestrais que moveram João Antônio há quase 2 séculos. Moradores locais relatam avistamentos regulares de luzes estranhas no cerro durante as noites de lua nova. Turistas que acampam na região frequentemente relatam sonhos vívidos, onde são convidados a explorar cavernas que não existem durante o dia. E há aqueles que juram ter ouvido música vinda das profundezas da terra, melodias impossíveis que parecem chamar por algo que está adormecido na alma humana. A Salamanca do Jarau representa muito mais que uma lenda regional. Ela é um espelho dos nossos desejos mais profundos e dos preços que estamos dispostos a pagar por eles. Em uma sociedade obcecada pelo sucesso instantâneo e pela transformação rápida, essa história ancestral nos força a questionar: o que realmente estamos dispostos a sacrificar pelos nossos sonhos? João Antônio da Silva finalmente retornou ao Jarau em uma noite de tempestade de 1854. Sua família nunca mais o viu, mas sua lenda permanece viva.
Alguns dizem que ele ainda habita as profundezas do cerro, ajudando outros desesperados a encontrar seu caminho. Outros acreditam que ele pagou o preço final por tentar enganar forças que não compreendia. A verdade é que o Cerro do Jarau continua lá, silencioso e imponente, guardando segredos que talvez nunca sejam completamente desvendados. E talvez seja melhor assim, porque algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. E algumas perguntas, uma vez feitas, mudam para sempre quem as faz. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você faria um pacto pela realização dos seus sonhos? E se você conhece outras lendas do Rio Grande do Sul que merecem ser contadas, compartilhe conosco. Inscreva-se no canal para mais histórias que o tempo tentou apagar e ative o sininho para não perder nenhuma das lendas sombrias que ainda vamos desvendar juntos. Porque no final das contas, talvez a maior magia da Salamanca do Jarau seja nos lembrar que alguns mistérios são mais poderosos quando permanecem mistérios.